Já parou para pensar que muitas vezes uma simples conjuntivite pode ser algo mais complexo? Sabe que a causa mais frequente de conjuntivite é a parte infecciosa? Pois bem, é isso que vamos falar hoje no nosso episódio do Oftalmo GPS. O Oftalmo GPS é onde navegamos com clareza pelo mundo da oftalmologia. Seja bem-vindo a este novo episódio do Oftalmo GPS. Hoje vamos falar sobre conjuntivites e os perigos associados a esta entidade clínica. Comigo tenho o Miguel Neves, que é o nosso coordenador da secção de córnea e superfície ocular. Bem-vindo, Miguel, a este episódio. Então, o que nos trazes hoje? Obrigado, Vítor. É um gosto estar aqui neste episódio e, antes de mais, muitos parabéns por esta iniciativa da Oftalmo GPS. Tenho a certeza que vai ser muito útil para todos. Hoje traz-nos então aqui o tema das conjuntivites. É realmente um tema muito relevante. Estima-se que, por exemplo, nos Estados Unidos existam cerca de 6 milhões de conjuntivites todos os anos e, portanto, é uma patologia extremamente frequente. E, além disso, em alguns casos são contagiosas, o que tem um impacto enorme nas famílias e no trabalho e, portanto, é um tema sempre muito importante e muito relevante para ser discutido. No fundo, impacta bastante no dia-a-dia das pessoas e traz um aporte muito grande à nossa consulta. Exatamente. Então, quem é que nos trouxeste para falar connosco? Para nos trazer, trouxe a Inês. A Inês Almeida é uma... Olá, Inês. Olá. A Inês trabalha no Hospital de Santa Maria da Feira, na ULS de Entredouro e Voga. É uma especialista de córnea, superfície ocular, de contactologia, com muita experiência, com larga experiência também no olho seco e traz-nos aqui realmente o tema das conjuntivites e é precisamente sobre isso que te irei fazer algumas perguntas para realmente falarmos um pouco sobre este tema. Começaria por perguntar então o que é uma conjuntivite? Bom, como o nome diz, a conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva que vai aparecer com hiperémia e com secreção associada que pode ter características diferentes consoante o tipo de conjuntivite que temos, mais aquosa, mais mucosa ou mais purulenta. Uhum. E as conjuntivites são todas iguais ou existem alguns subtipos? Que subtipos de conjuntivites são mais importantes? Então, nós podemos ter conjuntivites agudas, que são de longe as mais frequentes, duram menos de 4 semanas, ou formas crónicas, que são muito mais raras, que duram mais de 4 semanas. Mas geralmente distinguimos pela etiologia em causas infecciosas, sobretudo as víricas e as bacterianas, e causas não infecciosas, as alérgicas e as conjuntivites tóxicas. As conjuntivites infecciosas são provavelmente as mais frequentes, aquelas que nós vemos praticamente todos os dias na nossa prática clínica. Queres-nos falar um pouco mais então sobre as conjuntivites infecciosas? Quais as etiologias? Realmente as infecciosas são as mais frequentes e dentro destas as víricas são aquelas que todos vemos e o doente típico é aquele que nos aparece geralmente com o olho vermelho após um síndrome gripal ou uma constipação ou depois do seu filho ter tido o olho vermelho na semana passada e entretanto ter aparecido um olho vermelho com lacrimejo e uma secreção aquosa que passado uns dias está nos 2 olhos. Esta é a forma típica da conjuntivite vírica. Portanto, é muito contagiosa e temos muito que enfatizar isto, que é preciso ter medidas de higiene para minimizar o contágio. As formas bacterianas são muito mais frequentes nas crianças, por comparação com os adultos, e geralmente aparece um olho vermelho com uma secreção que desta vez é muito purulenta, cola às pestanas, há dificuldade em abrir o olho e ao fim de 1 a 2 dias também já está no olho adelpho, tornando-se bilateral. Muito bem. Falando agora um pouco sobre as conjuntivites não infecciosas, por exemplo, das conjuntivites alérgicas, quais são então os sintomas que nos fazem apontar mais para uma etiologia alérgica? A conjuntivite alérgica, à partida, é muito mais frequente nos doentes que são alérgicos, portanto que têm uma doença alérgica sistémica. É importante perguntarmos, normalmente existe uma rinite alérgica, a asma ou a dermatite atópica e normalmente manifesta-se de início como uma inflamação bilateral, portanto o doente tem contacto com o alergénio, que pode ser o pó, o pelo do gato ou os ácaros, e a inflamação é de início bilateral. O olho aparece vermelho, há muitas queixas de prurido, que é muito típico da conjuntivite alérgica, com lacrimejo, e no exame nós podemos encontrar as papilas e a quimose, que é um sinal também muito sugestivo de que estamos perante uma forma alérgica
Portanto, ali todo Sim. o contexto do doente muitas vezes ajuda-nos logo a apontar e o facto de ser bilateral, para outra espécie de etiologia. Em relação às conjuntivites químicas, é também importante termos em atenção algum aspecto em particular, por exemplo, na história clínica, neste tipo de situações? As conjuntivites químicas muitas vezes vemos em contexto de urgência, não é? Aparecem quando existe a exposição a um irritante ocular externo, muitas vezes isto está associado a um contexto, um acidente laboral, em que há manipulação de desinfetantes ou de químicos industriais que entram acidentalmente para o olho. Portanto, pode atingir um ou dois olhos, e o doente vai ter o aparecimento de uma hiperémia, geralmente também há atingimento da córnea e, portanto, há queixas de dor com blefaropespasmo e com a visão desfocada nestas formas de conjuntivite. Bem, passando aqui um pouco à parte do tratamento e pegando já aqui neste tema das conjuntivites químicas, é importante conhecermos, por exemplo, o pH da substância que entrou em contacto com o olho, para depois também, enfim, adaptarmos o nosso tratamento a esse mesmo pH da substância? Ou não? É muito importante. Nestas urgências oftalmológicas, interessa-nos saber há quanto tempo é que aconteceu o acidente e realmente que produto é que entrou no olho, porque nós sabemos que os produtos alcalinos são muito mais agressivos, porque são substâncias lipofílicas que destroem a membrana celular e, portanto, conseguem penetrar nas estruturas do olho, por comparação com os produtos ácidos, que fazem destruição das proteínas, que se agregam e impedem que haja progressão do produto no olho. Portanto, os alcalinos são muito mais destrutivos e inflamatórios. Ok, portanto, sempre que... É muito importante. Sempre que temos então um produto alcalino, achas que é necessário termos muita atenção, por exemplo, na questão do tratamento com anti-inflamatórios, de uma forma mais intensa, portanto, prescrevemos anti-inflamatórios de uma forma mais corticoide? Numa fase inicial, fazermos lavagem abundante da superfície ocular, o tempo que for necessário, até termos novamente o pH, que é a medida mais importante, sim. Podemos ir monitorizando com testes de tiras de urina, até termos o pH da superfície ocular neutro, que é o pH ideal. Depois disso, sim, nas formas com produtos alcalinos, provavelmente vamos ter que ser mais interventivos com anti-inflamatórios para combater o processo inflamatório, que é mais exuberante nestes casos. Pois, e provavelmente seguirmos mais estes doentes com mais atenção nas semanas seguintes para percebermos como é que a situação evolui. E em relação ao tratamento das conjuntivites alérgicas, quais são os pontos principais que gostarias de destacar? Pronto, nas alérgicas, o tratamento de base é sempre o alívio sintomático, é a primeira linha de tratamento, sobretudo com a prescrição das lágrimas artificiais, não é? Para limpar o alergénio da superfície ocular. Temos depois também as associações tópicas dos antihistamínicos com os estabilizadores dos mastócitos e geralmente também é muito útil fazermos um curso com corticoides tópicos para aliviar o processo inflamatório agudo. Se houver queixas sistémicas, podemos associar um antihistamínico oral também. Quando temos... Ainda a parte alérgica, queria só fazer um comentário com vocês, que é a vossa opinião. Quando começamos a ter aqueles doentes com conjuntivites alérgicas muito recidivantes e muito crónicas, não têm a sensação que muitas vezes é a doença sistémica que não está controlada, não tem essa sensação de que temos que pedir sempre ajuda ao imunoalergologista, mas não tem essa sensação também. Sim, é importante. Nesses casos, muitas vezes, é importante perceber qual é a causa, porque muitas vezes nós estamos só a tratar a consequência, sintomas, e não estamos a tratar a causa. E muitas vezes a experiência é que realmente o imunoalergologista pode nos dar uma ajuda essencial, porque a doença começa a ser tratada na origem. Sim. E isso vai ter muitos menos surtos após eu digo sempre até aos meus doentes que, olha, estamos aqui a dar um tratamento muito sintomático para dar-lhe um alívio, abrir-lhe uma janela de espaço e de controle das suas queixas para procurar ajuda na causa do alergologista. E acho que muitas vezes começamos a ter doentes recorrentemente que falha essa parte. E isso é uma mensagem que nós também acho que devemos passar, de que o apoio da imunoalergologia nesses estudantes é muito importante. E já agora, na idade pediátrica, nós somos muitas vezes a porta de entrada e somos nós que temos que referenciar para a imunoalergologia também. Isso é uma mensagem muito importante. E o grande grupo das conjuntivites, o grupo das conjuntivites infecciosas, quais são os pontos mais importantes a reter relativamente ao tratamento? Bom, a primeira mensagem é que nas conjuntivites víricas não devemos prescrever antibióticos, não é? Porque a sua etiologia não é bacteriana e, portanto, não está preconizado fazer antibioterapia, a não ser que haja uma sobreinfecção bacteriana, mas aí a situação é diferente. Em relação às conjuntivites bacterianas, a verdade é que nós não temos uma guideline standard de prescrição de antibióticos e isto vai muito da prática que cada um tem no dia-a-dia. Nós temos 3 ou 4 classes farmacológicas disponíveis. A maioria delas também, das conjuntivites, é autolimitada, resolve-se sem antibiótico, portanto podemos reservar a prescrição de antibióticos para os doentes com fatores de risco
Por exemplo, os que usam lentes de contacto ou que foram operados recentemente ao olho ou têm uma doença de base da superfície ocular. Sim, potencialmente as conjuntivites bacterianas são autolimitadas. Sim. A verdade é que nós, na prática clínica, nem sempre conseguimos seguir os doentes de forma perfeita e, portanto, acabamos por prescrever por uma questão de segurança. Nas conjuntivites víricas, é verdade que, do ponto de vista teórico, não faz qualquer sentido a prescrição de antibióticos, mas na prática, muitas vezes fazemos. Acha que há espaço para falar, tocaste no ponto da sobreinfecção? Pois, fazemos porque não monitorizamos, não é? Se monitorizássemos, se calhar não precisávamos de prescrever, mas muitas vezes vemos o doente uma vez e não voltamos a reavaliar e prescrevemos por uma profilaxia de uma sobreinfecção, que existe, não é? O risco existe, e é por esse motivo que prescrevemos, mas o que está preconizado é não prescrever e vigiar o doente. O grupo, também tocaste no ponto importante das conjuntivites associadas a lentes de contacto. Qual é habitualmente o tipo de antibiótico ou o grupo de antibióticos que aconselhas a utilizar nestes casos? Bom, estes doentes têm que ser sempre vistos como doentes com risco e temos sempre que pensar que um doente que usa lentes tem sempre um risco de ter uma infecção pela Pseudomonas aeruginosa. Portanto, nós temos sempre que prescrever um antibiótico que cubra esta bactéria. Idealmente um aminoglicosídeo ou então uma quinolona de última geração, não é? Que são os que cobrem este agente. Muito bem. Essa é uma janela importante que voltaste a falar dos utilizadores de lentes de contacto, porque eu acho que é um grupo que muitas vezes tem hábitos pouco saudáveis de utilização das lentes de contacto e aí temos que ter uma atitude um bocadinho mais agressiva, tanto na terapêutica como até no controle mais apertado, porque uma simples conjuntivite num portador de lentes de contacto evolui rapidamente para uma keratite. E aí isso é um alerta que temos que deixar. E aproveitar também essas oportunidades para a educação, para a saúde, para a literacia, para aproveitar para eles também saberem utilizar corretamente as lentes de contacto, que é sempre algo que nem sempre está bem recordado nos utilizadores. Sim, explicar que muitas vezes essas conjuntivites nos portadores de lentes de contacto é porque houve uma quebra da barreira de segurança entre eles e a utilização da lente de contacto no certo facilitismo. Inês, é verdade que a maior parte das conjuntivites são situações relativamente benignas, ok? É claro que é muito importante fazer o diagnóstico adequado e orientar adequadamente estes casos, mas a verdade é que a maior parte acabam por ter uma evolução bastante favorável, contudo, nem sempre é assim. Queres-nos dizer então quais são as red flags que devemos estar muito atentos para realmente saber identificar situações de risco nas conjuntivites? Sim, então, pontos importantes que devemos ter sempre presentes. Doentes que nos aparecem no consultório com mais de 4 semanas de evolução com uma conjuntivite. Pensar que podemos ter uma forma crónica de conjuntivite, é menos frequente, mas existe, por exemplo, uma infecção, uma conjuntivite por clamídia, ou então uma doença que possa estar aqui a confundir com uma doença autoimune da superfície ocular ou até uma neoplasia. São mais raras, mas temos de ter presente. Depois aqueles doentes que nos aparecem com racho vesicular, periocular, que atinge a asa do nariz, que todos associamos à infecção pelo herpes simplex ou varicela zoster, saber que nestes doentes é obrigatório sempre ver a córnea e despistar também se não há manifestações intraoculares, porque podemos ter aqui uma infecção que pode deixar sequelas. Aparecimento de exudados hiperagudos, densos, muito purulentos, bilaterais, pensar sempre na Neisseria gonorreia. Esta bactéria consegue invadir o epitélio íntegro da córnea, portanto há um risco de perfuração ocular. E depois os bebês, os recém-nascidos com menos de 28 dias, que nos aparecem com conjuntivites e entram no grupo das conjuntivites neonatais, que também têm uma orientação e um tratamento específico que temos que ter presente, que merece um tratamento à parte. Ok, ótimo. Pronto, terminamos esta nossa parte das conjuntivites e agora temos a nossa rubrica fixa do nosso Oftalmo GPS que se chama Infocos. Muito bem, Inês, o que é que nos trouxeste de brinde para o nosso Infocos neste episódio? Então, eu decidi trazer um dos artigos que saiu no último ano no Jornal de Catarata e Cirurgia Refrativa sobre um tema que está cada vez mais presente na nossa prática do dia-a-dia, que é a sustentabilidade, e é um artigo que nos fala sobre o lixo cirúrgico oftalmológico, como é que podemos reduzir, porque de facto nós temos um impacto enorme nos nossos doentes, porque tratamos muitos doentes, mas temos o reverso da medalha que produzimos muito lixo. E temos que começar a tomar medidas para mitigar um bocadinho esta nossa pegada carbónica e este artigo fala-nos no impacto que seria se deixássemos de ter caixas e instruções em papel e passássemos a ter isso de forma eletrónica.
E achas que nesse artigo, achas que é uma medida que nós a curto, médio prazo vamos poder implementar? Não, Que insights infelizmente. que insights é que eles nos dão nesse artigo que tu nos sugeres? Infelizmente, se calhar não vai ser tão facilmente implantada porque as linhas de produção são mundiais, não é? E as dificuldades nos diferentes países que as empresas têm para vender os produtos são diferentes, a legislação é diferente, os países desenvolvidos estão um bocadinho mais à frente do que os menos desenvolvidos, portanto, se calhar não vai ser no curto prazo, mas é importante. Mas realmente este artigo que a Inês nos trouxe é realmente muito interessante e muito atual e vem em linha naquilo que a SPO também é uma aposta da SPO, aposta na sustentabilidade e acho que, apesar de tudo, é um tema que já está muito enraizado nas pessoas em geral, mas realmente neste caso em particular, na área da saúde, é bastante complexo porque nós temos sempre que garantir a segurança máxima para os nossos pacientes e há realmente muitos entraves, aqueles que tu referiste, que realmente tornam este processo bastante mais difícil, mais desafiante. Contudo, é importante realmente este tipo de artigos para suportarem esta questão que é fundamental nos dias de hoje. Muito bem. Deixa só relembrar que o artigo vai ficar disponível nas referências do YouTube e no Spotify para poderem fazer o download para depois poderem ler. Muito bem. Eu gostaria, antes de terminar, agradecer uma vez mais à Inês a disponibilidade para estar aqui. Os teus insights foram absolutamente valiosos, preciosos para aquilo que é a nossa prática clínica para abordar esta patologia tão importante e tão frequente como é as conjuntivites. Foi realmente um gosto poder estar aqui um pouco a conversar contigo e com o Vítor sobre este tema. Não sei se nos queres dar uma mensagem final. Quero agradecer e dizer que é importante relembrarmos conceitos que parecem simples, mas que realmente todos vemos no dia-a-dia e, portanto, tratarmos melhor os nossos doentes. Sim, acho que sim. Acho que os pontos principais foram tocados por ti, Inês. Mais uma vez, muito obrigado. E agradecer também aqui ao Vítor por esta oportunidade e pela forma também muito importante como fomos conseguindo desenvolver esta conversa, que foi realmente muito importante e muito relevante para si, que nos acompanhou. Pronto, agradecer a vocês os dois, agradecer que vocês tenham a disponibilidade de estar aqui na vossa cidade, onde estamos a gravar, na cidade do Porto, estamos a gravar aqui no Pestana, Palácio do Freixo, agradecer a vossa disponibilidade, agradecer o facto de ter-nos estado a ouvir, relembrá-lo que um novo episódio vai aparecer, estes nossos episódios do Oftalmo GPS vão estar disponíveis no site da SPO, que é muito importante, vai também estar disponível no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast. Faça comentários, faça like aos nossos episódios, subscreva-os e não se esqueça, isto é o Oftalmo GPS, navegamos com clareza pelo mundo da oftalmologia. Obrigado. Obrigado.